acontecer alguma coisa com a conexão, ou alguém quiser fazer uma observação, por favor, pode falar, tá? Pode falar, levantar a mãozinha, enfim, algum aviso sonoro para que eu possa me ficar ciente aí. Então eu começo aqui agora. Na verdade, essa fala, ela de certa forma sintetiza algumas das preocupações da pesquisa atual que eu estou realizando com apoio do CNPq, e que dá conta da multissensorialidade no cinema de gênero contemporâneo, particularmente o horror, que é aquele gênero que me interessa mais como pesquisador, nesse momento, pelo menos. E de certa forma, o meu objetivo, confirmando uma proposição que os teóricos do gênero fílmico, como Steven Neill e Rick Altman, costumam afirmar, de que o gênero narrativo é uma entidade dinâmica, e em constante mudança. Eu estou propondo rastrear um percurso possível de mudanças, né, não gosto da palavra evolução, mas acho que aqui ela pode se aplicar, do horror cinematográfico enquanto gênero narrativo, a partir principalmente da figura do monstro, fundamental para a existência do gênero, para o pertencimento de uma obra a esse gênero narrativo, e do conceito de insegurança perceptual que a gente pretende explorar aí ao longo da fala e posterior. Não fiz uma última observação, não fiz nenhum ensaio prévio, então eu imagino que essa palestra deva durar alguma coisa em torno de uns 40 minutos, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas certamente não muito mais. E o máximo possível de tempo que eu puder reservar para conversa, depois dessa primeira exposição, imagino que seja melhor. É o que certamente é o que mais interessa, trocar e não chegar aqui expondo, apenas expondo. Então, eu queria começar, na verdade, apontando que a definição clássica do horror como gênero narrativo, pelo menos da perspectiva da teoria do cinema, vem de um filósofo norte-americano, estadunidense, que é o Noel Carroll, adepto da teoria de cinema de cognitivista, né, nos Estados Unidos, um dos líderes, na verdade, dessa corrente da teoria de cinema, e é uma teoria de recepção, ou seja, uma teoria que atribui uma importância ressaltada à espectatorialidade. Ele diz que o gênero, o horror, leva o nome do afeto que precisa provocar no consumidor audiovisual. E é por isso, na verdade, que o horror é um gênero do corpo, como ele diz. Então, o corpo é fundamental na teoria cinematográfica de gênero. Tá? E aí, a título de lembrança, queria só observar que horror, né, etimologicamente falando, deriva do latim, da palavra horrore, que significa no latim eriçar ou ficar de cabelo em pé. Ou seja, uma narrativa para pertencer ao gênero horrorífico, ela precisa colocar o espectador num estado fisiológico anormal, causando nele algumas sensações, entre as quais arrepio, coração acelerado, boca seca, tremores, suor frio, eventualmente enjoo, né, a respiração mais rápida, e por aí seguimos. O Noel Carroll, no livro clássico dele, que foi publicado no Brasil, que se chama Filosofia do Horror, ou Paradoxos do Coração, para quem estiver interessado. Esse livro acho que foi publicado em 99 pela editora Papiros, de Campinas, São Paulo. Ele dá uma descrição, na verdade, bem mais detalhada, né, dos efeitos que uma narrativa de horror de sucesso exerce sobre o corpo humano. E dando sequência a esse raciocínio, ele fala também que o gênero horror
ele poderia ser descrito como uma mistura de dois elementos fundamentais, que seriam o pavor, né? Ou seja, é o medo, mas intenso, muito intenso, e unido a uma sensação de aversão ou de repulsa, de repugnância mesmo. Tá? O que, por si, né, sintetiza assim, um paradoxo, pelo menos da minha perspectiva. Né? Exige o horror uma resposta individual do espectador, ou seja, cada espectador ele pode ser afetado por um filme de horror de maneira diferente do colega que está sentado ao lado dele. Né? Algumas pessoas vão sentir um pavor mais intenso, outros menos. Possivelmente alguns espectadores terão reações fisiológicas diferentes, né? Alguns mais, outros menos. Algumas pessoas talvez não sintam nada, mas de um modo geral, todas vão sentir algum nível de reação fisiológica, envolvendo o medo e envolvendo essa sensação de repulsa, né? De querer ficar distante daquilo ali. Então, o paradoxo essa resposta individual do espectador ela é exigida pelo gênero, mas, por outro lado, essa resposta também é uma resposta que tem um componente coletivo, porque ela exige, ela responde, na verdade, é uma resposta que responde, é uma palavra, uma expressão redundante, mas assim, ela tem uma relação direta com componentes culturais que são socialmente construídos. Né? Então, um filme de horror, uma narrativa de horror audiovisual, ela poderá ter um efeito maior ou menor, dependendo do momento, né, histórico, dependendo da geografia, né, do espaço, do local onde aquela narrativa estiver sendo produzida, ou especialmente onde estiver sendo experimentada mesmo, né, onde estiver sendo consumida. Então, o horror é um gênero dinâmico, portanto. Né? Ele muda com o tempo, muda com o espaço, e muda, de certa maneira, com o zeitgeist. Eu não gosto tanto dessa palavra, porque ela não tem uma tradução aproximada, né, para o português. No alemão seria alguma coisa como o tempo, o clima do tempo, né, do momento, por assim dizer. Então, aquilo que nos anos 50, por exemplo, provocava horror, é diferente do conjunto de particularidades narrativas que provocavam o horror nos anos 70, que, por sua vez, é diferente do que provoca o horror hoje, né, na atualidade. Assim como os elementos que nos provocam pavor e repulsa na América Latina ou no Brasil são diferentes daqueles outros elementos que vão provocar as mesmas sensações nos Estados Unidos, na Europa ou na Ásia. Então, o horror nos Estados Unidos é diferente do horror na América Latina, que é diferente do horror no Oriente Médio, ou nos países da Ásia, e por aí vai. Né? Tem uma citação que eu acho que é bem singular, que talvez caiba bem aqui, que é do Jean Delumeau, no livro A História do Medo no Ocidente, que é um outro livro fundamental assim, para quem estuda horror. Né? Ele fala que o medo das espécies animais é único, né? É imutável, é o medo de ser devorado, é um medo fisiológico, que o ser humano, inclusive, também possui, ou possuía, pelo menos, há alguns milhares de anos atrás, mas ele é único. Né? Enquanto o medo humano, filho da nossa imaginação, e aí eu estou voltando para a citação dele, não é uno, é múltiplo, não é fixo, mas perpetuamente cambiante. Daí a necessidade de escrever sua história. Ele justifica, assim, o livro, né? Que ele escreve sobre o medo no Ocidente e seu percurso cronológico, que, de certo modo, assim, num paralelo talvez um pouco, que pareça um pouco ambicioso, e eu realmente gostaria que não fosse
compreendido dessa maneira. É um pouco o que eu estou tentando fazer aqui nessa fala hoje, mas de uma perspectiva apenas do cinema, né? Talvez nos últimos 50 ou 70 anos, mais ou menos. É tentar refletir um pouco sobre esse percurso do horror, né? E direcionado especialmente ao cinema. Então, a gente retoma aqui a ideia de que, além do medo, o horror tem a aversão, repulsa, como componente central. É a combinação dessas duas coisas. E aí eu queria lembrar uma outra teórica do gênero, que é a Mary Douglas. Ela associa o sentimento de aversão ao impuro, ou seja, elementos que representam algum tipo de perigo ao sistema de categorização social no qual a gente está inserido. Tá? O impuro, então, seria algo não necessariamente perceptível de uma maneira instantânea, mas algo que corre nas entrelinhas, corre no entrelugar, e que representa um risco ao que é socialmente construído. Representa ele possui um potencial de desagregação da ordem estabelecida. Então, há no impuro um potencial de resistência social e cultural. Tá? Portanto, né, a gente pode concluir, seguindo a lógica, que há um potencial de resistência inato no gênero narrativo do horror. Né? O que, aliás, é muito bem descrito e refletido pelo Jeffrey Sconce num artigo famoso chamado Trash in the Academy, que a gente poderia traduzir como a lixeira da academia, ou alguma coisa assim, no qual ele cunha o importante conceito de paracinema, né, para estabelecer assim, exatamente esse potencial de resistência nas narrativas do impuro. E no caso daquele artigo em particular, ele está falando das narrativas de excesso, as narrativas que muitas vezes são aqueles filmes que a gente diz é tão ruim que é bom, né? Tem esse clichêzinho. Então, eu queria voltar agora para o Noel Carroll, o filósofo, que diz que a narrativa de horror é capaz de unir, né, o pavor e a repulsa, clássica, a narrativa clássica do horror, está ancorada em uma figura específica, que é a figura do monstro. O monstro é uma figura impura, né? Uma figura que desafia a ordem natural das coisas e uma figura capaz de provocar, ao mesmo tempo, pavor e repulsa. É algo que, quando a gente vê no filme de horror, a gente sente medo e quer se manter distante dele. Em certa medida, ao falar isso, o Noel Carroll também sublinha a ideia de que, numa narrativa típica do horror cinematográfico, o espectador vai se identificar, vai criar uma empatia quase que automática com personagens da história que são personagens humanas, e que se identificam lá naquela situação como potencialmente vítimas, tá? São bem raras as narrativas de horror contadas, em que a narrativa é contada da perspectiva, do ponto de vista do monstro. Elas até existem, e isso é possível muitas vezes como um ato de ironia. Mas, em geral, existe essa associação afetiva entre espectador do filme de horror e vítima. Tá? Normalmente, a vítima num filme de horror sente aquilo que nós, do lado de cá da tela, sentimos também. Então, o Noel Carroll imagina que o monstro é uma figura fundamental para certificar o pertencimento de uma determinada narrativa ao gênero do horror. Ele pressupõe, o Noel Carroll, no livro, né, que foi publicado originalmente em 1989, se salvo engano, eu posso estar errado, talvez por 1 ou 2 anos aí a mais, mas no final dos anos 80, a gente pode dizer com precisão, naquele momento ali, na teoria dele, o Noel Carroll vai dizer que o monstro, para ser isso, né,
para incorporar esse arquétipo monstruoso, ele precisa ter uma origem, ou ao menos a desconfiança de uma origem sobrenatural ou antinatural. Ou seja, o monstro, e aí o Noel Carroll, de certa forma, ele está aludindo, embora não cite diretamente, mas ele está aludindo ou parafraseando o Todorov. Ele menciona que o monstro é um elemento que vem perturbar a ordem natural das coisas. E, portanto, para que isso aconteça, é preciso que ele desafie essa noção de natural. Ele seja sobrenatural, ou seja, vem de uma outra dimensão metafísica, né? Se a gente quiser chamar assim, ou antinatural. Essa, inclusive, é uma das razões, talvez até a principal delas, eu diria, pela qual o gênero do horror, em particular no cinema, levou décadas para começar a ser associado à ideia de realismo. Eu iria até mais longe, eu diria que hoje em dia, especialmente para um público leigo, ainda é bastante difícil associar esse rótulo, né, essa ideia, essa noção de horror ficcional, de horror como gênero narrativo, ao realismo. Né? Por quê? Porque os monstros clássicos do horror, eu estou falando monstro no sentido do Noel Carroll aqui, seja ele, sei lá, vampiro, lobisomem, fantasma, um mutante, um alienígena, um tubarão gigante ou um crocodilo, sei lá, um dinossauro, né? Basicamente são criaturas lendárias ou ficcionais que causam alguma ameaça física nos personagens e, em geral, essa ameaça é a ameaça de destruição do corpo. Olha, novamente o corpo aqui, né? O corpo do espectador e os afetos que eles sentem estão ligados diretamente à ideia de horror, assim como a destruição do corpo da vítima em potencial ou das vítimas em potencial também é fundamental. E como essa criatura, né, que incorpora a ideia do monstro no filme clássico, né, no filme tradicional de horror, ela, em geral, ela desafia a ordem natural, ela tem uma origem sobrenatural ou antinatural. Às vezes é difícil para o espectador e até para o pesquisador associar a ideia do horror cinematográfico com realismo. Inclusive, assim, para alargar um pouco essa fala e já tentando dar o primeiro passo em direção a um segundo momento assim, histórico, a gente nem gosta assim, de falar, de me referir à ideia de realismo no singular, porque hoje em dia é bem mais fácil a gente falar em realismos no plural, visto que existem muitas modalidades de apelo real que circulam em áreas diferentes da academia, teoria da literatura, teoria cinematográfica e outras, né? Entre as quais eu podia mencionar aqui muito rapidamente, assim, só relembrando algumas dessas modalidades de realismo: o realismo sensório, o realismo afetivo, o realismo animista, o realismo digital, o hiperrealismo, o fotorrealismo e outros. Né? Eu estou mencionando de cabeça uma lista de possibilidades de conceitos de realismo que aparecem de maneiras diferentes pela narrativa de diferentes autores, às vezes em diferentes áreas de conhecimento. O realismo, de certa forma, né, tudo isso leva a essa conclusão inicial que o realismo se tornou uma espécie de commodity, né, que tem um valor simbólico muito grande e que não apenas no cinema, mas em outras artes narrativas, ela é buscada como uma espécie de certificação de importância, né? Como diz aí a Ilana Feldman, estou aqui citando uma pesquisadora brasileira, né? Tem um valor simbólico enorme. Então, desde a pegadinha do Faustão até a câmera escondida do Fantástico,
passando, obviamente, pelo cinema de horror, entre os quais o ciclo, né, o subgênero, conforme a gente queira, do found footage, que é aquele falso documentário, né, que é narrado da perspectiva de algum personagem, como se aquilo fosse uma realidade, como se aquilo fosse uma gravação imperfeita, mas real do que realmente está acontecendo com aqueles personagens, quando, na verdade, é tudo falsificado, né? Então, a narrativa que ganha, de certa forma, um rótulo de realista, qualquer que seja dessas modalidades de realismo que eu mencionei aqui agora, parece capturar algo não necessariamente mensurável do mundo vivo, né? Uma capacidade que eu acredito as narrativas ficcionais mais tradicionais elas foram perdendo gradativamente em função de mudanças sociais, mesmo e culturais, que a gente poderia associar por exemplo, a rótulos que também mudam bastante, né? Depende muito do sabor da moda do momento, do zeitgeist, como pós-modernismo, como modernidade líquida, como, sei lá, tempos hiperreais do Lipovetsky, por aí vai. Tudo isso, de certa forma, acaba, de certa forma, nos colocando, nós, consumidores assim de narrativas, nessa situação de buscar algo da realidade para nos sentir novamente inseridos dentro de uma perspectiva cultural compreensível dentro da nossa experiência, né? De humano mesmo. Então, de uma perspectiva cronológica, um momento em que horror e realismo cristalizam um diálogo, né? Uma espécie de fusão aí, é o início da década de 60. Isso aí pode ser lido em vários pesquisadores, como Kim Newman, como Mark Yankovic, que são pesquisadores, historiadores do horror. Né? Então, assim, horror e realismo, início dos anos 60. Essa associação é instantânea, particularmente a partir do lançamento de dois filmes muito importantes na história do horror. Né? Um é muito famoso, o outro não. Mas ambos são igualmente fundamentais para cristalizar essa união, esse casamento entre o horror e a percepção realista. Né? Um é Psicose, do Hitchcock. Imagino que todo mundo aqui, se não viu, pelo menos sabe do que se trata, né? O outro é um filme chamado A Tortura do Medo, no original Peeping Tom, de um diretor chamado Michael Powell, em inglês. Um filme que, em sua época, foi um fracasso retumbante, praticamente enterrou a carreira do Michael Powell, que era, naquele momento ali, um diretor assim, muito importante no cinema inglês. E, de certa forma, esse é o filme que começa que coloca ele num caminho indescendente, assim, que vai ter um efeito muito ruim para a carreira dele. O que esses filmes têm em comum é justamente um monstro singular. Né? Na teoria pura do Noel Carroll, esses filmes nem deveriam ser considerados filmes de horror, não deveriam ser considerados narrativas pertencentes a este gênero em particular. Os filmes geram medo, ou pavor, sim, pelo menos na época em que foram feitos, certamente geravam. Né? Como eu falei antes, essa noção do medo está muito vinculada à época, né, do consumo, mas naquela época esses filmes eram muito comentados, os dois, pelo potencial de medo, né, de pavor e também de repulsa. Tá? Só que esses dois filmes eles não possuem monstros sobrenaturais ou antinaturais, né? Aquele monstro da acepção que o Noel Carroll solicita para poder certificar o pertencimento ao gênero.
E aí, nesse ponto, assim, eu gostaria de lembrar que o horror, ele não visto da perspectiva contemporânea, não há como a gente desvincular o horror do zeitgeist, do momento, né, da moda do momento. Naquele momento, né, eu estou falando do início dos anos 60, a gente ainda está muito próximo do final da Segunda Guerra Mundial, que foi um trauma coletivo para a sociedade ocidental da época enorme, né, gigantesco. Até hoje, de certa forma, a gente ainda está vendo a repercussão disso. E também um momento em que havia acontecendo, ou acontecendo, ou em vias de acontecer, várias guerras, né, pelo mundo, guerras menores, evidentemente, não estamos falando mais de um holocausto, de uma guerra global. Estou falando, talvez, da Guerra da Coreia, do Vietnã, que viria um pouco mais adiante. Há a Guerra Fria em evidência, né? Há o medo da tecnologia nuclear, o medo de um apocalipse pelas mãos da tecnologia criada, de uma tecnologia criada pelo homem. Ou seja, é um momento em que o homem está virando a sua própria nêmese. O homem passa a ser o monstro. E isso, na narrativa do horror, de certa forma, vai gerar o surgimento de dois arquétipos que a gente poderia dizer vão dominar nas décadas seguintes. Dominar talvez seja até um exagero, mas vai ter um papel preponderante, né, na narrativa horrorífica cinematográfica ou audiovisual. Um é um arquétipo do cientista louco, né, já existente, mas naquele momento ali tendo uma perspectiva um pouco diferente, se a gente lembrar da história mais famosa, né, do cientista louco, provavelmente seria o Frankenstein. O cientista em si, ele não era o monstro, ele criava o monstro. Né? Mas até mesmo nas refilmagens do Frankenstein que vão aparecer a partir da década de 60, a gente tem esse deslocamento, né? De repente o monstro passa a ser o cientista, né? A loucura e etc. Então, um arquétipo é o do cientista louco, o outro é o do psicopata, né? Particularmente o serial killer, que na década de 70 vai viver um boom, né? Cultural, inclusive do ponto de vista do interesse por esses personagens históricos assim tão malditos, né? Já existiam desde sempre, a gente pode dizer, de certa maneira, mas é na década de 70 que eles vão começar a atrair uma atenção midiática que muita gente até hoje tem dificuldade de explicar por que os serial killers eles têm eles despertam tanto o apetite voyeur assim da sociedade, né, enquanto consumidora de narrativas, né? E aí a gente tem nesse momento que não coincidentemente também é o momento de uma virada entre o que a gente poderia chamar de cinema clássico, ou primeira fase assim da história do cinema, e o cinema modernista, né? O cinema moderno europeu, que seria uma espécie de segunda fase, né? Uma troca de guarda, uma geração que tá saindo de cena e dando lugar a uma geração mais jovem, mais nova. Isso, qualquer bom livro de história do cinema vai falar um pouco desse momento dos anos 60 como esse momento de troca de guarda. Né? Não é coincidência, portanto, que a gente tem essa virada também na historiografia do horror cinematográfico. Então, a narrativa horrorífica, especialmente nos filmes limítrofes, né, aqueles que vão que tentam ir um pouco além da mera reunião de convenções iconográficas, sonoras, arquetípicas do gênero, né? Esses filmes limítrofes eles vão incorporar o homem como monstro, né? Gradativamente, cada vez mais. Então, nos anos 70, né, no rastro desse pioneirismo, entre aspas, se é que a gente pode usar esse termo assim, de psicose, e do filme do Michael Powell, Tortura do Medo, que é um nome horrível, inclusive a tradução, né, em português. Peeping Tom, seu nome original, é uma espécie de gíria em inglês para voyeur, né?
embora voyeur seja uma palavra também meio estrangeirismo, né, aqui na língua portuguesa, mas é mais ou menos essa a ideia. Então, no rastro desses 2 filmes, viriam muitos outros que sintetizam, né, de maneira cada vez mais explícita, inclusive, essa ideia do homem como monstro. Né? Entre eles, poderia citar aqui o Massacre da Serra Elétrica, nos Estados Unidos, Noite do Horror, Noite do Terror, aliás, que é o Black Christmas, de 1974, do Bob Clark, Halloween, de 1978, do John Carpenter, e, claro, um pouco mais adiante, a grande onda de slasher movies que virá nos anos 80 e 90. Uma grande onda, inclusive, que vai rapidamente ser tomada de excessos que, de certa forma, vão enfraquecer um pouco a ideia de realismo. Né? Até mesmo aproximando a ideia arquetípica desse monstro de um ser sobrenatural, como talvez o Jason do Sexta-feira 13 seja o exemplo melhor, né? Um ser que no primeiro filme da franquia, que se alonga até hoje, eu não sei mais nem mencionar aqui quantos filmes já tem essa franquia, mas o Jason no primeiro filme é só um ser humano, né, que de certa forma busca uma vingança. Não sei se todo mundo aqui viu, mas eu também não quero dar muito spoiler, mas no primeiro filme nem é efetivamente Jason o cadáver monstruoso, entre aspas, que é o assassino. O assassino é uma outra pessoa. Quem viu sabe, eu não quero dar spoiler. Mas é isso, né? A gente tem essa onda de slasher movies que na década de 90 vai aderir, de certa forma, nostalgicamente, vamos dizer assim, a ideia do homem assassino como um ser maior que a vida, né? Antinatural mesmo. Mas, por outro lado, existe toda uma linhagem de filmes que vai fortalecer essa ideia do homem como monstro em filmes que sublinham a violência inexplicável mesmo de seres humanos que não são em nada sobrenaturais, né? E como exemplos dessa cinematografia limítrofe, né, que vai militando ali naquele limite, a gente tem filmes como O Holocausto Canibal, do Rogério Deodato, que é um filme de 1980. A gente tem, pioneiramente nos Estados Unidos, Henry, Retrato de um Assassino, que é de 1986. Talvez seja o primeiro filme de serial killer, assim, que tenta seguir o serial killer ao longo do filme e não fazer uma caçada, né? Fazer do filme uma caçada. E outros, agora bem mais conhecidos, né? O Silêncio dos Inocentes, que é de 92. O Seven, do David Fincher, de 95. E por aí vai. A gente tem uma série. Esses filmes vão, de certa forma, deixar um rastro de outras produções que incorporam de maneira muito significativa essa ideia do homem como monstro, vindo até bem recentemente aqui o filme alemão, O Balo Luva Dourada. Não sei se alguém viu aí, é um filme de 2019, mas é um filme extremamente violento, né, gráfico, mas muito interessante como filme síntese dessa ideia de homem como monstro, que eu estou tentando explorar aqui agora. Todos, então, filmes sangrentos, apavorantes e repulsivos, né? Embora, e isso é bem interessante, é bem curioso, uma parte dos espectadores, até hoje, não reconhecem esses filmes na categoria do horror cinematográfico, né? Isso é algo que escapa, de certa forma, ao objetivo dessa fala, mas eu queria falar uma coisinha só a esse respeito, que é a importância da gente levar em consideração o momento histórico específico dos anos 80 como um momento de cristalização, pelo menos no Brasil, dos gêneros enquanto categorias de consumo, né, cinematográfico. É por essa razão, porque nos anos 80 a gente tem um fenômeno, né, o boom
das locadoras de vídeo. Então, é por essa razão que a gente vai ter na locadora de vídeo a criação de gêneros como o terror, né, e não horror. E é por isso também que muita gente olha para esses filmes e pensa, não, esses filmes não são filmes de horror. Né? E aí tem duas coisas misturadas. Um é que o termo horror, no Brasil, pelo menos da perspectiva cinematográfica, né? Acho que na teoria da literatura talvez não seja assim, mas no cinema, sim, é um termo muito menos usado do que terror. Não são sinônimos, eu não vou entrar nessa seara hoje aqui, mas terror e horror têm similaridades, mas não são sinônimos da perspectiva da teoria do cinema, tá? E fora do Brasil, né, em outras línguas, horror é o termo que se usa normalmente para nomear esta categoria de filmes que a gente está trabalhando aqui. No Brasil, porém, se costuma chamar essa categoria de terror. E a razão disso, historicamente falando, é a popularidade que esse termo ganhou a partir das locadoras de vídeo dos anos 80. Tá? E como esses filmes que eu estou mencionando aqui, né, Henry, Silêncio Inocentes, Seven, até mesmo Psicose e tal, se você fosse numa locadora nos anos 80, não encontraria esses filmes na prateleira de terror. Encontraria provavelmente na categoria de policial ou de suspense. Tá? Mas isso é um fenômeno especificamente brasileiro, nacional. Esses filmes lá fora, né, fora do Brasil, na teoria do cinema, eles são hoje considerados filmes de horror. Muito embora isso seja discutível, perfeitamente discutível, tá? Mas é isso toca diretamente nessa ideia de que o monstro, a ideia do Noel Carroll, de que o monstro precisa ter uma origem antinatural ou sobrenatural para garantir o pertencimento à categoria genérica, né? Mas a gente pode detalhar isso a seguir aqui no debate, mas eu queria seguir aqui para não me demorar muito aqui. Então, assim, na década de 90, a gente tem dois ciclos de produção, já mais para o final, né, da década de 90, que passam a ganhar uma popularidade enorme, reforçando uma associação entre o que aqui, com um efeito talvez um pouco simplificador, mas eu vou chamar de novo horror, tá? E a noção estética de realismo, né? Esses dois subgêneros ou ciclos de produção são o horror found footage, sobre o qual já falei antes, né? O falso documentário, cujo equipamento de gravação, câmera, gravador, é reconhecido dentro da diegese, manuseado pelos personagens e filmados com todas as imperfeições estilísticas de um documentário, sem, no entanto, o ser. Né? E a outra categoria é o torture porn, né? E acho que esse termo aí ele é um termo muito feliz no inglês, né? Porque o torture porn nada mais é do que você filmar a tortura como uma pornografia, mais ou menos isso, tá? Então, quando eu falo de torture porn, eu estou mencionando filmes como O Albergue, acho que é de 2006 esse filme, a franquia Jogos Mortais, que, salvo engano, acabou de chegar ao 10º filme já. E talvez, principalmente, eu vou mencionar esse filme porque, particularmente, eu acho esse filme muito representativo disso que eu estou chamando aqui de novo horror, um filme francês de 2008 chamado Martyrs, que é um filme muito incrível. E incrível de uma perspectiva, inclusive, de destruição, dessa perspectiva de destruição do corpo e de repulsa que isso pode causar a quem assiste, né? Porque basicamente esses filmes eles são chamados dessa maneira, torture porn, porque eles filmam de uma maneira muito realista, eu vou usar esse termo aqui agora, ou fotorrealista quase, a destruição do corpo, que sempre foi um tema fundamental, né? Um motivo fundamental do filme de horror como um todo. E também é nesse momento, mesmo momento, cronologicamente falando,
que Thomas Elsasser, o teórico alemão, que infelizmente nos deixou há 3 anos, se não estou enganado, ele chama a atenção num texto até curto, dentro de uma bibliografia, aliás, gigantesca, né, que vai se debruçar sobre diferentes autores, conceitos e objetivos teóricos, mas num texto muito curto e até um pouco tímido, o Elsasser vai chamar a atenção para o que ele chama de marco 2 da ontologia cinematográfica, que é a ideia de insegurança perceptual. Tá? Então, para o Elsasser, a prática espectatorial contemporânea está marcada por uma desconfiança permanente. Essa desconfiança existe tanto na instância narradora quanto na diegética, ou seja, ela existe tanto fora, do lado de cá da tela, quanto dentro, do lado de lá, né, da tela. E vai desde a concepção criativa dos enredos, né, nos quais o espectador é frequentemente privado de pistas sobre o que está acontecendo ou de pistas sobre o que vai acontecer em seguida. Né? Isso significa que muitos filmes a gente assiste sem ter uma noção exatamente do que a gente está vendo e só, muitas vezes, ao final do filme é que nos vai ser revelado através de alguma informação que nos foi intencionalmente omitida pela instância narradora, que a gente viu uma história que não é exatamente aquilo que a gente achava que era. Filme paradigmático para entender o que eu estou falando. O Sexto Sentido, que eu imagino que a maioria das pessoas viu aqui. Eu poderia citar outros, né? Os Outros, o Espanhol com a Nicole Kidman, A Passagem com a Naomi Watts e o Ewan McGregor, mas tem muitos, na verdade. E esses filmes que eu mencionei aqui, eles foram citados pelo próprio Elsasser no artigo dele. Né? E isso também, essa desconfiança, né, que eu aqui acabei de mencionar, de uma perspectiva narrativa, essa desconfiança ela também está dentro da diegese, né? Por exemplo, no comportamento dos personagens, que muitas vezes parecem confusos, desorientados, sem saber exatamente o que está acontecendo. Eles são pessoas esquisitas, às vezes com defeitos. Defeitos não é o termo que eu gostaria de ter usado, peço até desculpa. Mas, assim, com problemas cognitivos, com problemas de compreensão verbal, né? Mas também com problemas, por exemplo, pessoas surdas, pessoas mudas, pessoas com alguma dificuldade de comunicação, né? Ou alguma dificuldade cognitiva também. Esses personagens muitas vezes eles não sabem o que está acontecendo com eles, ou eles não conseguem compreender. Tá? Ou seja, desconfiam o tempo todo. Então, o termo insegurança perceptual descreve uma ansiedade específica que surge em resposta às mudanças na cultura visual, especialmente em relação à representação da realidade. Aí vejam que esse termo está caminhando em direção aonde eu queria chegar, que é a questão dos múltiplos realismos, né, da contemporaneidade. O termo, então, se refere a um estado de incerteza e desorientação que surge quando a percepção de mundo é desafiada ou pelo menos desestabilizada por novas formas de ver. Né? Eu poderia, para dar um exemplo bem rasteiro, bem simples do que eu estou tentando falar, dizer que hoje essa insegurança ela é permanente porque nós, enquanto espectadores, quando olhamos alguma coisa acontecendo na tela, a gente não tem certeza mais se o que a gente está vendo é real ou foi criado por um computador, por exemplo, né? Em tempos de inteligência artificial e de tudo que esses novos algoritmos e plataformas e, enfim, tecnologias podem fazer, essa desconfiança aumentou ainda mais em relação ao momento em que o Elsasser escreveu o texto dele, mas é um texto que, talvez de modo até muito premonitório, tem se revelado, a meu ver, né, muito
atual. Então, o Eustácio usa esse termo como ferramenta de investigação epistemológica, argumentando que a insegurança perceptual tem sido prevalente nesse momento, né, da mídia digital, um período que tem transformado continuamente as formas como a gente produz, distribui, armazena e consome imagens visuais. Então, na era digital, para ele, as distinções tradicionais entre realidade e simulação, entre verdade e ficção, entre real entre natural e sobrenatural, né? Para parafrasear o início dessa fala aqui, vão se tornando cada vez mais turvas. E até novas formas de representação audiovisuais vão surgindo, e formas essas que muitas vezes desafiam nossas concepções do que é real. Né? O trabalho do Eustácio atualiza para a era digital uma tendência conceitual que já tem sido explorada na teoria do cinema desde a década de 20. Tá? O Krakauer, teórico alemão, Siegfried Krakauer, escreveu sobre isso, associando o termo, como Eustácio, à ideia de realismo sensorial, ou seja, um realismo que evoca uma qualidade áptica, tátil, do cinema. Em 1927, o Krakauer escreveu sobre isso. E mais adiante, num livro que foi publicado em 1960, o Krakauer descreve o cinema como uma ferramenta capaz de gerar, mas também de dissipar a insegurança perceptual. Né? Walter Benjamin, o Jean Baudrillard, Marshall McLuhan, Gilles Deleuze, quer dizer, pensadores de diferentes tendências conceituais e até de diferentes áreas, né? Refletiram sobre os modos como as tecnologias do moderno e do pós-moderno, incluindo aí o cinema, alteram gradativamente e paulatinamente também a percepção humana da realidade, de certa forma, aumentando de forma exponencial os estímulos sensórios e gerando essa sensação de desconfiança permanente que caracteriza a insegurança perceptual. Então, o Eustácio... Eu estou terminando, tá, gente? Estou chegando perto já do final. Estou até me alongando um pouco mais do que eu queria, mas a gente vai chegar rápido no fim. O Eustácio também associa essa insegurança perceptual ao discurso do realismo. Né? Na verdade, ele sugere a existência de um novo modelo de realismo, que ele chama de marco 2 da ontologia, ou ontologia pós-epistemológica. Isso é uma citação direta do texto. Tá? Então, quando ele pensa a insegurança perceptual na era digital, ele observa também o sentimento de confusão, de vazio, de monotonia, de falta de estabilidade, que aparecem que é experimentado pelos personagens da ficção, mas que reflete, de algum modo, a nossa sensação, enquanto sociedade ocidental, de que o mundo está nos levando a esse lugar, né? A esse lugar em que a gente desconfia de tudo e de todos também. Então, é isso. Essa desconfiança ela é compartilhada por plateia e por personagens da ficção exatamente da mesma maneira que o Noel Carroll sugeriu que precisa acontecer no cinema de horror. Né? Personagens da ficção e da plateia, vocês se lembram que eu falei no começo, experimentam a mesma sensação. Isso é fundamental para o pertencimento mesmo da obra ao horror, né? Ao categoria narrativa do horror. Então, essa desconfiança seria uma razão para que o espectador entrasse numa espécie de estado de predisposição à experiência sensória, né, da materialidade do real, se permitindo imergir, né, de maneira sensorial, e essa imersão sensorial é auxiliada, inclusive, por uma série de tecnologias mais recentes de som e de imagem que favorecem essa imersão diegética, né, em busca de uma experiência sensível
Ou seja, não apenas nível mesmo. Tem muitos pesquisadores que vão tratar desse fenômeno. Eu poderia mencionar aqui bem rapidamente Angela Dalianes, que tem um livro chamado O Horror Sensório, de 2012. Aqui no Brasil, a Laura Canepa, Fernanda Santos, da USP, Mariana Souto, da UNB, todos os pesquisadores, de certa forma, a minha pesquisa também percebe, como eles, como cada um desses pesquisadores, o uso recorrente de recursos de estilo oriundos do cinema de horror, se quiser, ser percebidos da mesma maneira como Psicose e a Tortura do Medo foram percebidos no início da década de 60. Aquele momento em que o medo e a repulsa, os elementos fundamentais que compõem a experiência do horror, né, narrativo, eles vão mudar de dimensão, né? Eles vão mudar de locus, a gente poderia dizer assim. E talvez por isso, né, ao longo desses últimos 10 ou 15 anos, tem uma série de filmes, uma longa série de filmes que são feitos sobre diversas, diferentes condições de produção. Alguns são muito caros, outros são muito baratos. Em lugares diferentes do mundo, pode ser em Hollywood, mas também pode ser na Índia, na China, no Brasil ou na Argentina, sabe? E que valorizam essa experiência sensível, que é imersiva, tátil, áptica, se a gente quiser, né? E aí vai desde o Sexto Sentido até um filme como Uma Casa Vazia, o asiático, até o brasileiro, assim, Carioca, Mate-me, por favor, da Anitta Rocha, o Som ao Redor, do Kleber Mendonça, O Pântano, da Lucrécia Martel, Não Olhe, do Jordan Peele. Tem toda uma grande quantidade de filmes nórdicos e escandinavos que têm sido feitos com essa pegada, assim, desde o Border, de 2018, até Os Inocentes, um filme bem recente, acho que do ano passado, salvo engano, norueguês. Então, assim, o cinema coreano, de um modo geral, o cinema coreano de horror, o cinema que a gente, desses filmes limítrofes que a gente tem, talvez uma certa dificuldade de categorizar como horror, no sentido clássico do Noel Carroll, mas que incorporaram essas ferramentas do horror para gerar esse estado permanente de insegurança, né, perceptual, e que traz a reboque essa percepção de mundo, essa experiência sensível que toca, pelo menos, na ideia do medo e da repulsa, e da às vezes pode ser um termo limitador para mim, porque dá a impressão de que a gente está sentindo um nojo. O nojo também é um tipo de repulsa, mas não o único. Essa repulsa pode ser mais intelectualizada, tá? Ela é bem mais ampla, essa ideia de repulsa, do que simplesmente o nojo, né? Uma coisa, sei lá, podre, estragada, ou sabe, o corpo destruído, a destruição do corpo. Isso é repugnante, a gente sabe, mas não vai mais além disso, do que isso. Então é isso, chegando no final aqui, a insegurança perceptual está em toda parte, e o homem, como monstro, está na sua linha de frente. Né? Mesmo que os filmes, frequentemente, ocupem um lugar limítrofe, em que seu objetivo principal se desvia um pouco daquela função clássica do horror, de simplesmente provocar o afeto, né, do horror, provocar medo e repulsa nas pessoas, mas o faz em busca de algo a mais. Esse algo a mais é uma discussão de questões sociais múltiplas, né? Vai desde problemas como imigração, maternidade, feminismo, interseccionalidades em geral.
família estilística do horror. Então, minha conclusão aqui, momentânea pelo menos, é que o horror contemporâneo talvez provoque desconfiança e angústia em doses mais fortes do que os tradicionais já, pavor e repulsa. E o monstro talvez não seja mais tão fácil como já aconteceu nos anos 60, para um novo modelo de narrativa de horror. É isso. Se já tiver aberto a hora de comentar, eu queria dizer que, para mim, eu acabei de descobrir tantos gêneros, tipo assim, você falando sobre os gêneros que antes eu nunca realmente tinha partido para estudar, mas me incentivou bastante a querer pesquisar enquanto você falava. Eu já estava aqui pesquisando esses títulos, essas categorias, esses arquetipos que você fala, pois eu realmente sou apaixonada pelo terror em qualquer gênero, tanto literatura quanto cinematográfica. Eu gosto até em mangás. Eu vejo muitos mangás de terror, de gore, de muitas coisas assim, que tudo isso me interessa. E eu achei fascinante, pois eu realmente, tipo assim, acho que ignorância minha, não tinha tanto conhecimento, que existia tantas categorias e tantos tipos. Por exemplo, você acabou de falar do terror, que traz essas questões psicológicas e questões raciais e questões de imigração, como você falou, e me fez lembrar de tantos e tantos filmes que eu já vi. E realmente eu tinha essa percepção que era um terror ligado realmente, era um terror diferente, o terror que eu costumava, tipo assim, eu costumo na minha cabeça assim, separar um terror que é terror histórico, que o que assusta as pessoas muda com o tempo. Quando eu comparo filmes que são de uma época passada e filmes que são de hoje, eu vejo essa concepção de tudo que é terror muda. O medo não é o medo mais antigamente, o nosso medo é outro. E também coisas como você falou do terrores, tanto psicológico, terrores com pessoas com algum tipo de, talvez, deficiência ou com algum problema assim, psicológico, não sei se é assim que você explicou, mas nesse pedaço que você falou de talvez de pessoas com deficiências auditivas ou outro tipo de coisa, me fez lembrar, tipo, muitos filmes, por exemplo, Rush, eu não sei se você sabe, mas é um filme que eu assisti quando eu acho que era adolescente ainda, e realmente, para mim, uma percepção de medo diferente. Quando você era adolescente, faz o quê? 2 anos? Eu assisti, acho que quando lançou ele. Eu Tá não sou certo. tão assim. Não, que eu estou olhando sua foto aqui, você parece adolescente Ah, ainda, para os meus olhos, né? sim, Mas sim. tudo bem. Eu sei sim, o Mike Flanagan, né? É um filme do Sim, Mike Flanagan, que é um dos diretores de horror, assim, hoje em dia é mais conhecidos, né? Eu acho. eu, É um filme bem legal. sim, eu achei muito interessante. Tipo, até essa categoria do terror também, não racial, mas também das questões que você acabou de falar, já me veio na mente outro filme que tá na Netflix, que é O Ninguém Sai Vivo, que é um filme de uma imigrante mexicana. Tipo, eu achei incrível como tudo que você fala me fez lembrar tantos filmes e me trouxe tantas memórias, assim, e já me deu uma análise na minha cabeça e todas as suas citações. Eu já estou anotando aqui que eu vou procurar todos esses filmes, vou procurar esses livros, pois esse é o primeiro contato que eu estou tendo, na verdade, com esse tipo de estudo sobre o terror. Eu nunca procurei sobre isso antes, eu nunca tinha visto na UFPB algo assim. E eu estou muito feliz que estão trazendo isso. Eu espero que continuem com muito mais estudos e palestras sobre isso, porque isso me interessa muito. E muito obrigada pela palestra, foi riquíssima. Eu achei tão interessante, eu estava aqui sorrindo enquanto eu escutava você falar, porque foi fascinante. Muito obrigada. Eu agradeço, de verdade. Não sei se tem alguma coisa assim que eu possa comentar, acho que não, né? Foi mais uma reação, eu achei muito legal. Obrigado, eu queria agradecer. Mas já que você falou do Mike Flanagan, eu vou dizer que ele é um cineasta que eu gosto muito, mas ele é mais tradicionalista, né? Eu não sei se os filmes dele estão tão assim inseridos dentro do que eu chamei de novo horror. Achei essa expressão muito ambiciosa, tá? Não tome isso tudo que eu falei como realidade, não. Foi uma simplificação, de certa forma. Mas eu gosto muito do trabalho dele. Rush é um filme
muito legal, mas acho que para quem não viu, né, ele tem uma série vai ficar feia essa expressão, mas ele tem várias séries que ele fez para a Netflix que são muito legais, assim, estão entre as melhores coisas que eu vi de horror nos últimos tempos, especialmente A Maldição na Residência Rio. Ah, eu não falei isso que eu adoro Fica a dica essa aí. série, eu adoro essa série. Mas, Fica... desculpa, eu sei que você falou várias citações, várias recomendações, mas é porque eu não tive tempo de escrever todas. Será que tem como você repetir recomendações desse seu conceito de novo horror? Algum filme, assim, que você realmente acha incrível? Que está na sua lista de conselhos, tipo assim, de indicações quando alguém me pede algo. Quem está Tá. assim no topo, os 3 filmes que você mais sugere para quem está querendo se interessar por esse gênero? Quem está se interessando por isso? Olha, eu falei, né, mencionei na minha fala que foi o Mártires, é um filme francês de um cineasta chamado Pascal Laugier, eu acho. Mas é fácil de encontrar, tá? O nome eu vou escrever aqui no chat. Se escreve assim, no original. No Brasil, não sei nem se ele chegou a ser lançado, mas é um filme ultra violento, mas essa violência, ela tem um propósito narrativo, não é gratuita. Como isso é uma opinião muito pessoal, né? Vocês podem concordar ou não, mas com, sei lá, O Albergue, que é um filme que eu não gosto. Acho até que ele é representativo de um certo modelo aí dessa ideia, mas o Martyrs tem uma violência que chega no mesmo nível de grafismo, mas tem um propósito narrativo. Existe um motivo para aquele filme ser filmado daquela maneira. Não é um mero voyeurismo gratuito, sabe? Da destruição do corpo, como eu falei. Então, Martyrs tem um filme que acho que eu mencionei também, se chama Border. Esse é dinamarquês, esse filme, de 2018, e ele é muito legal, porque ele border significa, em inglês, acho que quem fala inglês facilmente, né? Fronteira. E esse é um filme, na verdade, que trata de vários tipos de fronteira geográfica, inclusive porque o diretor é iraniano, radicado na Dinamarca, então ele vai falar dessa fronteira, de um lugar muito privilegiado para discutir fronteiras, né? Então ele vai falar de fronteira mundo natural versus mundo sociedade cultural, né? Vai falar de fronteira de uma perspectiva de gênero, é bem interseccional esse filme. Vai falar de fronteira de uma perspectiva econômica. Então, de certa forma, essa ideia de fronteira ela atravessa várias dimensões no filme e ele é muito surpreendente. Você nunca sabe para onde ele vai. Ele é muito tátil, assim, muito áptico, também super legal. Midsommar, sim, entra sim. O Ari Aster é um cineasta muito interessante. Até assim, gosto mais do Hereditário do que do Midsommar. Robert Eggers também. O Jordan Peele, né? Eu mencionei, assim, o Corra do Jordan Peele é um filme paradigmático para a gente entender os tempos de hoje, embora eu até acho que esse último dele, o Não Olhe, eu não sei nem se eu diria que ele é um filme tão marcante quanto Corra, mas ele é um filme até mais representativo dessa ideia de um horror diferente, né? Que usa, na verdade, as ferramentas narrativas do horror para discutir algo que vai além do horror, que no caso deles são os estereótipos, os papéis sociais com que a gente, tradicionalmente, quando eu digo a gente, assim, sociedade ocidental, reduz os personagens, as pessoas. O Western, é o herói do filme, é um negro, né? Como inclusive no prólogo do filme mostra lá qual western que você conhece que é o negro que é o herói. Não acontece, né?
A irmã dele, uma mulher, tem um nome de Esperança. Se eu não estiver enganado, é Esperança? Acho que é. Não, Esmeralda. Esmeralda. É um nome latino, mas ela não é latina, ela é negra e lésbica. Né? E aí o cara que é o grande comerciante, que meio que domina aquela região deles, é um asiático. Né? Ele está brincando com as expectativas de limitadoras dessa ideia racial, né? Racial e genérica também, né? Ou seja, de gênero. Então, é isso. É um filme muito representativo. Eu citei vários aqui já, né? Tem muitos outros, sei lá, o fala com ela, não. Deixa ela entrar, que é o filme sueco, muito legal, de 2008 também, é um filme muito representativo dessa tendência do novo Who. Todos esses aí são filmes que eu achei sensacionais, assim, maravilhosos. Fora os brasileiros, né? Tem um monte de brasileiros aí, Mate-me, por favor, O Animal Cordial, todos os filmes do Kleber Mendonça, menos o último, que é um documentário, aí fica difícil de você fazer associação com o horror, independente do quão bom ele seja, mas... Eita, tem um monte de observações aqui no chat, né? Deixa eu olhar. Comum da sua opinião, super da sua opinião sobre o Alberg. Gosto não. Midsommar, sim, gosto desse filme. Ele é muito perturbador para mim. Eu até preciso pensar um pouco mais sobre ele. Não é um filme fácil, não. Não sei nem se eu quero rever ele. Mas ele é isso que precisa que um filme de horror deve fazer, né? Para mim. Robert Eggers. Precisamos falar sobre o Kevin. Não precisa me chamar de senhor, não. Eu sei que eu sou mais velho que vocês, até bem mais velho, mas senhor é meu pai ainda. Então, o Kevin, eu não vi o filme, eu sei do que trata, né? Sei que ele é baseado também num romance, e acho muito válida a discussão, mas eu não vi o filme, então não daria para eu fazer uma observação, mas acho muito legal o tema, e acho que, aparentemente, assim, pela sinopse, ele se encaixa, assim, nessa tendência. Obrigado, Sandra, pelo elogio. Esse é o melhor elogio, né? O gênero não me atrai, mas eu deu vontade. Poxa, se eu ouvisse isso sempre, ficava feliz. Meu contato, tá, vou colocar aqui no chat. E tem duas pessoas, né, que levantaram a mão, vocês podem perguntar, tá? Vamos lá. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, professor Rodrigo. Inicialmente, gostaria de agradecer pela comunicação e pelas referências aí. A questão do monstro, né? É uma temática que me interessa de modo geral em alguns estudos que eu faço sobre as representações do mal. E aí, quando o professor fala dessa insegurança perceptual, eu estava aqui lembrando dos estudos, né, do Bauman sobre o medo líquido, nesse sentido de que a gente não consegue saber exatamente onde é que essa personagem monstruosa vai estar, justamente porque isso já está muito diluído, né? E pensando nessa nova roupagem da monstruosidade, e como o senhor também relaciona a esses elementos clássicos, né? Citando aí como teórico o Carroll. E aí eu fiquei pensando aqui, como é que o senhor pensa essas categorias que o Carroll, por exemplo, faz sobre a deformidade, a magnificação, massificação, como é que isso é relido, como é que o senhor vê essas releituras no contemporâneo? Caramba, não sei nem como começar. Para mim muito difícil assim responder essa pergunta, na verdade, porque bom, a menção que você faz ao Bauman é muito coerente, tá? Muito coerente, na verdade. O Bauman é um caso curioso, né? De um pesquisador que, durante grande parte da carreira dele, se dedicou a filosofar um pouco sobre um conceito específico que ele criou, né? Que é essa ideia de modernidade líquida.
E tudo que ele escreveu sobre isso é bem interessante. E acho que inclusive, uma alternativa muito boa para mim, que comecei aqui, entrei na academia para fazer mestrado em 2002. E quando eu entrei, a gente já estava num primeiro momento em que essa ideia de pós-modernidade e pós-modernismo não são a mesma coisa, mas estão próximas, né? Já estava começando a ficar um pouco saturada, que era uma discussão que já tinha 20 anos, né? Foi nessa época, mais ou menos, que eu tomei contato com o Bauman, que ele as ideias dele começaram a circular mais aqui no Brasil, e essa ideia da modernidade líquida, e eu desde essa época, assim, fiquei muito aliviado até, em certa medida, ao descobri-lo, porque era uma alternativa viável para sair daquela armadilha que era a ideia de pós-modernidade, né? E que estava em xeque naquele momento ali. Você tinha o Bruno Latour dizendo que a gente não tinha sido sequer moderno, como ia falar em pós-modernidade. E um monte de outras pessoas, né? Tanto que vai se criar uma série de terminologias aí para discutir ou até refutar a ideia de pós-modernidade. Modernidade líquida é uma delas, eu acho que é uma das mais felizes, inclusive, que até hoje se mantém atual e que eu não tinha pensado enquanto escrevia as notas aí para essa fala, mas vou até agradecer você pela lembrança, porque encaixa muito bem aqui. Se eu for transformar isso depois num artigo, vou dar um jeito de agradecer a você. Eu acho que eu não respondi a tua pergunta, não, mas eu, sei lá, falei o que eu podia. Será que eu respondi? Não, né? Eu acredito que a explanação no sentido do Bauman me deixa satisfeito, professor. Muito obrigado. Tá. Oi, professor Rodrigo. Pode falar. Posso? Pode. Assim, eu até comentei ali sobre precisamos falar sobre o Kevin, porque você. Okay. Isso. Essa parte do horror em cima da criança e do adolescente, que ele é o horror, é uma coisa que me chama muita atenção, que é o psicopata, né? Normalmente Sim. Isso é usado como psicopata. Nesse filme e livro, eu sempre acabo indo nos dois lados, porque o filme ele é um pouquinho diferente do livro, mas ele encaixa isso. Existe essa coisa, é o adolescente branco, de uma classe média, que não existe um porquê dele ser daquela forma. E aquilo assusta, aquilo te incomoda, né? Então, eu vejo muito isso. Claro, a gente tem vários outros filmes que mexem com isso, mas parece que é mais aceitável quando tu vê o adulto sendo ruim. Mas Sim. Quando tu vê a criança e o adolescente, a criança que mata o passarinho no início do filme e que quando vai para a escola atira nos colegas, e o porquê disso ter acontecido, e tu vê que aquela criança ela não tem nenhum sentimento que ela tá largando ali, é uma coisa que tu fica meio que sem saber o que fazer. Ele dá aquele horror, ele dá aquele incômodo, né? Que a gente tem vendo um outro tipo de filme. Eu até anotei aqui um outro filme que eu acho muito interessante, que muita gente não gosta, é o filme A Vila, do Shyamalan, que é totalmente diferente uma coisa da outra, mas é outro filme que realmente faz aquilo de incomodar, porque, primeiro, quando tu chega... Não sei se eu posso dar spoiler ou não, mas quando tu chega no final do filme, tu fica olhando e fica pensando, putz, o cara me fez de trouxa até agora, né? Porque tu imagina que ele conta uma coisa e é outra. E esse incômodo, eu acho que é muito mais forte do que tu ver o sangue na tua frente. O sangue na tua frente te dá repulsa, né? Mas o psicológico que se coloca nesses tipos de filmes, eu acho muito mais marcante, até porque aquilo fica depois contigo, né? Tu fica pensando, realmente, se o meu vizinho é assim, e se isso tá acontecendo mesmo, essas coisas, assim. Não sei se o senhor pode falar alguma coisa sobre isso também. Chamei de senhor de novo, desculpa. Tranquilo. Não, eu concordo com você. De fato, embora não tenha assistido o Kevin,
Você tem razão. É bem por aí mesmo. E, aliás, essa é a parte legal, né, de uma fala como essa, de repente você ter esse feedback, assim, uma pessoa citou um livro que você acha que, eita, depois eu posso explorar isso aqui. Você acabou de citar um filme que não tinha me passado pela cabeça. Do drama dos pais, né? Assim, digo, o que eu faço? Assim, não sei. É uma situação completamente... E para o espectador tem esse choque de, puxa, mas eu acho que algumas pessoas, inclusive, nem aceitam muito bem, né, um filme como esse, porque aquele vai além daquele clichê, ou seja, em certa medida, eu vejo aí um paralelo com o que eu acabei de mencionar do Jordan Peele, que é uma das coisas legais que eu acho que eu vejo no cinema dele, de pegar o estereótipo da forma como a sociedade reduz e simplifica pessoas, né, dentro de papéis assim unidimensionais que na verdade são funções narrativas dentro de um filme e acabam transformando isso numa personalidade, evidentemente numa personalidade rasa, rasteira, e nesse caso aí é isso, você mostrar que por trás daquela aparência não é nada superficial, há coisas que não podem ser explicadas pela causa social, né? E às vezes é muito... É preciso a gente abordar até esses temas com um certo cuidado, sabe? Porque a gente tem visto, pelo menos temos visto na academia, hoje em dia, muitas pessoas assim, terem até em algum momento, suas falas questionadas, assim, de uma maneira muito agressiva, o popular cancelamento, né? Às vezes, por simplesmente não